Queridos irmãos, o nosso santo irmão Aldo é o pastor por excelência. É o pastor que Jesus falou, que Jesus pregou. Mas eu também quero lhes dizer, existem limites. Por isso a palavra do Cristo vai dizer: acautelai-vos. Existem limites. Portanto, amemos este profeta e busquemos a sabedoria do céu, não a dos homens, tá? Para entendê-lo, para poder receber a bênção. Porque uma coisa é certa, está muito claro dentro do Evangelho Sagrado. Esse pai que dá, ele te dá, mas se precisar tirar, ele também te tira, tá? E é isso que muitos não compreendem, é isso que muitos não entendem. E muitas vezes a situação acaba se tornando pior do que era. E normalmente, pela palavra de Deus, assim acontece. Assim acontece. Se lembram daquele paralítico de 38 anos lá na beira do tanque de Betesda? De Betesda? Ou Betsaida, conforme a tradução? Era 38 anos. Paralítico. Ficava ali esperando o agitar das águas daquele tanque. Por quê? Porque sem hora determinada, a hora que aquelas águas agitavam lá, o primeiro que pulasse lá dentro, independente da doença que tivesse, ele era curado. É palavra de Deus. Mas aquele homem foi levado e colocado lá. E eu imagino que colocaram ele bem na beiradinha para facilitar ele, porque ele era paralítico, para ele entrar. Mas quando um dia chega ali Jesus, que não é apenas um tanque, mas que é a fonte que jorra constantemente, como o nosso santo irmão Aldo. Jesus chega ali e faz uma pergunta para aquele homem. Por isso eu estou mostrando isso, para a igreja compreender o que eu disse. Muitas vezes nós não entendemos a palavra dele. Muitas vezes deixamos nos levar por a falta de entendimento. Quando Jesus chega naquele homem e pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Ele fala que sim, ele fala que não? Não. Então ele não respondeu a pergunta de Jesus. Mas o que foi que ele falou? Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água agita. Quando tento entrar no tanque, outro enfermo já foi na minha frente. Era o primeiro que entrasse que era curado. Ele era um paralítico. Como que ele ia entrar algum dia, meu irmão? A verdade é que ele não tinha chances de entrar. Mas mais do que a chance chegou a ele, Jesus, o próprio Cristo. Mas olha aqui o que ele fez. Jesus pergunta: você quer ser curado? Senhor, quando eu tento entrar no tanque, outro já entrou na minha frente. É lógico, é óbvio que ia ser isso. Ele era paralítico. Mas aquele homem, ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem era Jesus. E há uma prova que nós vamos ver dentro do Evangelho que ele não sabia, quando ele diz: quando Jesus fala para ele: joga tua maca nas costas e vai embora. 38 anos se rompem de angústia, de tristeza, de dor, de solidão. E aquele homem pega a tua maca, tua cama, põe nas costas e sai andando. Era um sábado, inclusive. Os judeus logo encontraram com ele e falaram: olha, que história é essa? Hoje é sábado, você trabalhando, rapaz? Carregando essa cama? E aí eu entendo que ele não conhecia Jesus, porque ele vai responder para os judeus: o homem que me curou. Ele não fala Jesus. O homem que me curou mandou que eu pegasse a cama e tirasse de lá. Acha que ele não ia fazer isso? Depois de 38 anos de paralisia? Alguém? O homem cura ele, fala para ele: pega a cama e leva embora. Ele não vai levar, ele vai desobedecer? Ele vai obedecer, ele vai levar. E ele levou. Mas o que é que a palavra de Deus vai mostrar? Lá no final do dia, aonde aquele homem vai parar? No templo em Jerusalém. Quem era o pregador daquele dia? Quem era o pastor daquele dia? Quer saber? Jesus. Jesus olha para ele e diz o quê? Você foi curado.
Você foi curado. Que coisa linda. Mas Jesus continuou. Sabe o que Jesus falou para ele? Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Portanto, meus queridos e amados irmãos, eu lhes digo, foram salvos pelo sangue do Cordeiro, que nos deu o profeta, que irão participar amanhã. Foram hoje limpos, alvejados pelo reino dos céus, pelo nosso Deus, aquele que deu a vida para nós. Ele, e unicamente Ele, tem esse poder. Ele vem para fazer, para realizar, Ele vem para selar. Ele vem para selar a vida. Agora uma coisa eu lhes digo. A palavra que o irmão Aldo nos fala é a mesma de Jesus. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. É muito difícil, meu irmão, minha irmã, quando alguém vem pecar, quando alguém vem infligir uma lei do céu, e principalmente nos nossos dias, quando esta lei, ela vem de um profeta de Deus, que nos faz compreender, que nos faz entender, e ele deixa aqui, em um boletim. Muitas vezes não dão lugar ao irmão Aldo, a minha Santa Avó Rosa, mas resolvem tudo ao seu modo, criando assim sérios obstáculos entre sua pessoa e a destes santos. Diz o nosso santo irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa, lutamos para unir os corações, para dar alegria, para dar paz, para dar prosperidade e bem-estar. Porém, lhes peço, não sejam orgulhosos, mas mansos e humildes de coração. Deixe que nós quem? Ele é a Santa Avó, dominemos a vossa vida, seus pensamentos e todo o seu ser, sendo fiéis, justos, bondosos. Terão sempre, a palavra dele é tão eficaz, né? Ele não diz terão a minha, não, terão sempre a nossa proteção, a de Jesus, a de Maria Santíssima e dos santos e anjos do nosso Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, ainda tenho uma apresentação que irei solicitar ao coral. Mas se amem de verdade. O tempo é curto, não consigo. Tenho inclusive outro boletim, e que fala desse amor, e que fala dessa união, e que fala de tudo isso que nós precisamos, do amor. Mas a palavra de Deus em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quero eu entender dois significados importantíssimos. Vamos extrair nesse episódio ou sermão. O primeiro seria, sim, um lugar da graça de Deus, que viria a favorecer aquele povo, dando virtudes através daquelas águas que, de fato, levava a cura às pessoas. O segundo é que, silenciosamente, Jesus realiza naquele lugar um grande milagre, mostrando para aquele senhor paralítico que ele estava à frente com a verdadeira fonte que jorra constantemente, sem nenhuma interrupção. Pouco se sabe quem é este homem que Jesus curou. A Bíblia não relata seu nome, não se sabe a causa até então de sua doença. Sabe-se que era uma paralisia, porque não conseguia se mover, ficava o tempo todo ali deitado num leito, provavelmente não tinha chances nenhuma, visto que quando as águas se agitavam, não tinham ninguém que o levasse ao tanque e sozinho
nunca conseguiria ser o primeiro a entrar naquele lugar. Porém, observamos a partir de agora uma grande expectativa, meu irmão. Sabem por quê? Jesus chegou ali. É isso mesmo, Jesus chegou ali. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou a ele: você quer ser curado? Ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água agita. Quando tento entrar, outro enfermo chega na minha frente. Observamos, prezados e queridos irmãos, que lá no livro de São Mateus, capítulo 10, versículo 39, ele diz: busca-la-á e achá-la-á. Ele tentou, ele disse a Jesus: quando tento, ele tentou, ele buscou. Provavelmente, meu irmão, esse homem ainda não teria ouvido falar de Jesus e por isso talvez ainda não cresce nele. Sua mente estava fixada nas inúmeras vezes que fracassara na tentativa de alcançar o primeiro lugar no agito das águas para alcançar sua cura. Quando Jesus lhes pergunta se queria ser curado, o paralítico explica sua situação. Não responde à pergunta, mas se mostra uma vítima paralisada dentro dos limites de sua própria vida. Meus queridos e amados irmãos, este episódio está nos mostrando que assim também muitos de nós podemos estar agindo, sendo de fato paralisados de uma forma, talvez emocional, talvez profissional e, por que não dizer, até espiritual. Lamentamos não receber ajuda e até justificamos nosso sofrimento por falhas alheias, mas esta não é a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Aquele homem paralítico não estava atento à possibilidade de mudança, mas estava focado na solidão, no sofrimento. Muitas pessoas não conseguem sair de suas tristes condições e acabam por rejeitarem a cura, com medo de se desiludirem novamente. Jesus é a cura inesperada para alguns. São João, capítulo 5, versículo 8. Então disse Jesus: levanta-se, pegue o seu leito e ande. Pois de imediato o homem saiu curado, pegando o seu leito e começou a andar. Alguns judeus implicaram com o ex-paralítico, porque era sábado e ele ia carregando sua cama. Mas ele disse àqueles judeus: o homem que me curou mandou que eu a levasse minha cama. Ele não conhecia Jesus. Olha aí está a prova. Ele disse: o homem que me curou. Mais tarde, no templo em Jerusalém, ele vai encontrar com Jesus. E Jesus vai lhes dizer, como disse: olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Agora sim, o homem vai se retirar, mas já sabe então que foi Jesus quem lhe curou. Inclusive, fala aos judeus isso. Quero, meu querido irmão, minha querida irmã, a partir deste momento, a partir deste sermão, a partir deste episódio, lhes dizer o seguinte: fazer, na verdade, uma pergunta. Os senhores, as senhoras, jovens que estão me ouvindo,
Já conseguiram entrar no tanque? Se conseguiram, parabéns, meu irmão. Parabéns, minhas irmãs. Não conseguiram? Se não conseguiram, diga ao menos que estão tentando. Porque se estiverem, busque entender a pergunta de Jesus, através da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, e através do Santo Irmão Aldo, o nosso profeta. Vocês querem a cura? Ainda que não seja a cura do corpo, mas do espírito, eles querem te dizer: vinde, vinde bem depressa, não há tempo a perder, já se cumprem as promessas para quem quiser vencer. Levantai vossos olhos e vede os campos floridos. O milagre já está frente a frente com você. Basta apenas tomar uma decisão, abraçar nossos santos. Não há tempo a perder. Por onde tenho pregado, tenho procurado mostrar à igreja que a Santa Avó Rosa, que o nosso querido e estimado Santo Irmão Aldo tem buscado a cada dia da igreja a palavra que traz decisão para aquilo que de fato querem para si, para serem cheios e cheias do Espírito Santo. Eles têm feito de tudo. Não tem faltado ação do céu, meus queridos irmãos, em nós. Não tem faltado. O paralítico não conhecia Jesus, mas o Senhor, a Senhora, você, jovem, conhece sim, muito bem, e tem o dever de conhecer muito melhor, até porque foi e é atribuição do nosso primaz, que ele sempre cumpriu com toda a eficiência ao reino do céu. Talvez o Senhor, talvez a senhora, talvez você, jovem, não tenha respondido para esses nossos santos o que de fato todos vocês querem. Eles aguardam suas decisões e o tempo é hoje. Quero te ajudar a entender este recado do céu na atribuição do meu ministério de pastor. Hoje é comum as pessoas em todos os lugares que chegam, e até mesmo antes de se cumprimentar, os demais já irem perguntando: aqui tem Wi-Fi? Aqui tem Wi-Fi? Por que não perguntar ao seu anjo da guarda: aqui tem Deus? Se a resposta é sim, logo perguntam: qual é a senha? Eu quero te dizer, quando chegarem na igreja, não se esqueçam que aqui também tem uma senha. Não para se conectarem ao céu, mas para se estarem em comunhão com o céu. A senha é aberta, pode ser dita, não há segredo, é eu quero. Eu quero, exatamente isso que o Senhor ouviu, que a senhora ouviu, que você ouviu, jovem. Eu quero ser curado, eu quero ser feliz, eu quero te servir, Santa Avó, eu quero te servir, Santo Irmão Aldo, eu quero ser manso e humilde de coração. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu sou o Senhor que sondo o coração e a mente para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta. A minha pergunta é: dentro da sua conduta, você tem compreendido a pergunta dos nossos santos? Você quer ser curado? Talvez o Senhor, a senhora, você, jovem, não tenha compreendido a cura ainda. Talvez você não tenha entendido ainda. Essa cura, ela está ligada a tudo que transforma, a tudo que muda, a tudo que realmente vai ser convertido dentro de você. A cura desta vontade de viver na moda que o mundo anda. A cura de tantas e tantas coisas. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 27, ele diz:
E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Os irmãos entenderam? Se não entenderam, quero lhe explicar melhor. Jeremias vai escrever o que disse Jesus: eu sou o Senhor que sonda o coração e a mente, para recompensar a cada um de acordo com a conduta. Essa recompensa, ela vai vir, mas ela só vem de acordo com a conduta. Aí Paulo escreve lá aos Romanos e ele diz: e aquele que sonda os corações, que eu já disse lá em Jeremias quem é, que é Jesus, conhece perfeitamente a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. Então, não adianta você falar, você pedir, clamar, e você não estar de acordo com a conduta do céu. Porque os santos vão interferir para você, mas eles vão interferir de acordo perfeitamente, porque eles conhecem a intenção do Espírito. Por isso, agora, só vai receber com a conformidade da vontade de Deus. Daí muita gente pedir e não receber nada. São João 14, 21. Aqueles que têm os meus mandamentos e que obedecem a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e a ele me manifestarei. Portanto, meus queridos irmãos, lá em 2 Coríntios 3:3 está registrado: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas como Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, observem, os senhores, a senhora, você, jovem, é uma carta de Cristo. É uma carta que foi, de fato, ministrada por nós, diz Paulo pregando à igreja de Coríntios, e escrita, não com tinta. Por quê? Porque tinta apaga, tinta borra, tinta mancha, tinta rasura. Mas com o Espírito de Deus vivo, não estava de pedra. Por que não estava de pedra? Tábuas de pedra quebra, esbagaça, mistura tudo. Mas em tábuas de carne. E que tábua de carne é essa, meu irmão? O teu coração. Você é uma escolha de Deus, em que Deus usou aqueles homens do passado para escrever esta carta, para ministrar essa carta, e que não foi escrita com tinta, foi escrita com o Espírito Santo de Deus vivo. Não foi escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que é o teu coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Por quê? Agora eu quero dar só um passozinho bem de leve, voltando às cartas, voltando aos ensinamentos de Jesus. Ele diz assim: o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Portanto, o que vai nos mostrar isso, o que está escrito no livro do profeta Ezequiel 36, 26, que eu costumo chamar de citação literal do Êxodo 19. Tirai-vos-ei do vosso coração essa pedra, esse coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós colocarei o meu Espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, você, jovem, preste bem atenção. Vos colocarei o meu Espírito em vós, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais
e observeis meus preceitos. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você não está obedecendo às leis, que é a disciplina, se você não está seguindo a doutrina, ele diz, observeis meus preceitos. Você já sabe o que ele está dizendo, né? Não vai haver bênção. Não vai haver graça. Está faltando aí em você conversão, mas conversão de verdade. Está faltando aí em você a capacidade que ele diz, já é manifesto. Vocês foram capacitados para isso. Você foi capacitado para isso. Mas você não está deixando que o profeta realize o ministério dele na tua vida, no teu coração, na tua alma. É por isso que ele vai deixar bem claro, quando ele fala no versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vive. Meus queridos irmãos, acontece que muitas vezes nós nos deixamos levar pela falta do entendimento. E eu disse isso em uma mensagem que proferi, inclusive no final de semana, no sábado, na sede. Muitas vezes nós nos deixamos levar pela falta do entendimento. Aquele homem, 38 anos paralítico, 38 anos, não conhecia Jesus, mas Jesus sabia perfeitamente como soube falar a causa daquela paralisia de 38 anos era pecado. Tanto que quando ele vai a Jerusalém no templo, Jesus vai falar para ele, você foi curado, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. É o que eu tenho dito a muitos irmãos. É o que eu tenho procurado ensinar, o que o irmão Aldo deixou para nós. Muitas vezes, recebe inclusive o santo batismo, volta, dentro de uma determinada empolgação, e já parte para o pecado. Não muda nada. Por quê? Porque de fato não entendeu. Aquele homem também não entendeu que ele estava à beira de um tanque, que ele tinha anseio para ser curado. Ele disse, toda vez que tento, ninguém faz nada para mim, ninguém me ajuda. Ninguém faz nada. Ele não conhecia Jesus. Mas estava não apenas diante de um tanque, meu querido irmão. Ele estava com todas as maiores oportunidades de sua vida. Ele tinha a fonte que jorra constantemente sobre ele. Ele tinha Jesus na tua frente. E Jesus, o Senhor da vida, realizou o milagre na vida dele. Falou, pega a tua cama, pega a tua maca e vá. Pensem nisso. Os senhores já compreenderam, santo irmão Aldo? Pensem nisso. A paz do Senhor a todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.